Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos preços de Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance, os preços enquadrados em canais agora de uma maneira bastante ampla, que segundo o nosso software Wild Horse melhor representa o seu comportamento. O fundo do gráfico traz uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto desvio padrão eles se encontram acima da média. Nos últimos 59 dias nós vemos aqui então mais uma vez uma alta com pouco volume, uma queda com maior volume, começando a se repetir aqui na nossa opinião. Nós temos aqui mais uma alta com volume menor. Nós acreditamos então que a queda que a gente verificou no dia de hoje, provavelmente apresentada então na análise de amanhã, venha com mais volume, completando então esse padrão com uma menor amplitude, configurando então fundos ascendentes e topos descendentes num ponto que deve se encontrar aqui, nós acreditamos, em algum momento da semana seguinte, quando os preços então devem definir de uma maneira então mais clara qual a direção que eles estão seguindo. Então isso pode ser um prenúncio de um fim desse congestionamento, ele pode demorar mais alguns dias, mas a gente acredita que essa definição está perto de ocorrer. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Nós temos aqui expectativa de 11.725 Tethers, preço da Bitcoin cotado na Binance para as 21 horas do dia de hoje, horário de Brasília, agora 13 horas e 55 minutos. Nossa margem de erro está 3,65, ela caiu bastante, nós estamos aqui agora com um modelo bem mais estável numericamente do que aquele apresentado aí no dia de ontem, que a gente fez questão aí de ilustrar, para mostrar como é possível esse tipo de coisa quando está tratando aí com o processamento de sinais. A margem de erro ainda continua 1,5 vezes, 153%, acima da variação diária dos preços, não é uma avaliação muito boa, mas a margem de 3,65 já é bem menor, mostra aí a capacidade aí desse modelo de estar com um desempenho superior, mais próximo aí do comportamento dos preços, e a gente vê que essa faixa aqui admissível dos 11K3 até os 12K1, bastante razoável, em especial nesse momento a gente está orbitando aí perto do fundo aqui desse intervalo, então teria uma expectativa aí de elevação dado o comportamento que vem sendo capturado nos últimos dias. A gente está vendo aqui uma leve elevação da correlação entre preço e volume nos últimos dias, saindo praticamente do zero para algo aí em torno de 10, 15%. Então ainda bastante fraca aí essa dependência, aparentemente aí ela fazendo um fundo, quem sabe aí a gente pode ter aí um aumento novamente e aí retornar uma definição mais clara dos preços pelo volume como a gente costumava ter na época aqui dos 75%, quando a coloração de fundo desse gráfico era toda ela avermelhada. Vamos dar uma olhada então no que mais nós temos para o dia de hoje. Nós temos aí EOS cotado em Tether, a gente vê aqui uma configuração descendente. Os preços fizeram um topo aqui logo acima do 7, porém não conseguiram se sustentar, caíram aos 6, caíram aos 5 e agora estão aí aos 4, então uma queda bastante forte, associada aí ao fraco volume, em especial os momentos de maiores quedas, estão todos eles associados com um volume maior, à exceção dessa alta aqui que nós tivemos então na última semana de maio. Então foi o único momento que nós temos aí um momento de alta associado com forte volume. Todos os demais nós temos aqui um forte volume associado a quedas, e mesmo aqui essa recuperação que nós tivemos aqui logo acima do 6 até logo acima do 7, uma recuperação bastante grande, nós estamos falando aí de em torno aí de 15%, uma elevação, ela não conseguiu sustentar e não foi acompanhada então de volume, mas nós tivemos a aceleração da queda, então que nos levou a um fundo inferior ao ponto de partida, com um volume bem maior. Então mostra aí um viés baixista e uma pressão do mercado aí em cima aí dessa coin, provavelmente alguma coisa acontecendo com ela, de forma alguma vem acompanhando então o que vem acontecendo com os preços. Ela conseguiu fazer um acompanhamento parcial aqui ao longo dessa curvatura, mas todo ele foi devolvido com muito mais folga então para os preços após então essa movimentação. Ela vem sofrendo muito mais com as quedas e não vem conseguindo se beneficiar com as altas, num perfil então mais fraco do que o Ethereum vem apresentando. Aliás, o Ethereum vem conseguindo se manter aí
acima aí dos níveis aí de 270, nós vamos dar uma olhada aí depois nos preços. Ele vem conseguindo, a gente não tem a leitura atual, mas ele vinha conseguindo se manter, o que mostra aí uma certa resiliência dos preços. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o EOS, então, para o final do dia de hoje. 4,80, então uma leve alta, então referente ao último fechamento, praticamente estável na realidade, mas é referente à nossa expectativa então do último fechamento. 3,15, uma média aí de erro bastante baixa, e em especial 78% da variação diária. A gente destaca esse erro aqui que nós tivemos, foi um erro bastante grande, onde se imaginava uma leve elevação e nós tivemos aí uma queda bastante expressiva. Ele conseguiu fazer o aprendizado disso, reduzindo então a sua estimativa no período posterior, provavelmente colaborando para manter aqui essa margem inferior à variação diária. Então a gente acredita em intervalo admissível 4,63 a 4,9. A gente está vendo aí que a recuperação dos 5 não estão previstas então pelo nosso algoritmo. Vamos dar uma olhada no mercado agora. Começamos nosso giro então com Lifecoins, Blockchain e Criptoeconomia. Big Four, PwC lança ferramenta de auditoria para Bitcoin. PwC, então, PricewaterhouseCoopers, dentre as 4 maiores consultorias na parte aí de contabilidade e merger and acquisitions, né, fusões, aquisições, etc., dessas consultorias aí de negócios do mundo. Então, entre elas também Ernst Young, Deloitte Touch, KPMG. Já existiu outras aí, a Accenture, a antiga Arthur Andersen, dos tempos da Enron, né? A Enron, né, The Smartest People in the Room, aquele filme sobre o golpe que essa empresa deu, fazendo aí uma espécie de Ponzi Scheme com vendas de ociosidade, de tudo que é tipo de serviço, e transformando isso então renda futura em lucros, e daí distribuindo isso via compensação para os seus executivos, até que então a empresa não teve mais capacidade de gerar fluxo de caixa. Então aí na época Arthur Andersen trocou o nome ali para Accenture, surgiu ali essas outras, ela fez uma modificação interna e aí ela perdeu então o lustro que essa consultoria tinha. Então, Ernst Young aí também entre as maiores, PwC. Então, o que esse pessoal fez basicamente? Lança a ferramenta de auditoria para Bitcoin. É uma espécie de data mining, uma espécie de ferramenta provavelmente visual aí para estar fazendo consulta em cima dos Block Explorers. Então, não tem nada de extremamente inovador nisso aqui, são ferramentas que já existem, porém aplicadas a uma base de dados distinta, então, que é a blockchain. Isso aí provavelmente é via Block Explorer, onde tu vai fazer uma consulta aos dados disponíveis. Agora a questão toda é como fazer o arranjo desses dados. Não existe uma fórmula única, ela vai depender de qual é o objetivo. O objetivo pode ser, por exemplo, concentrar no que seria um cliente e aí ver como é que são os fluxos então que estão acontecendo para esse cliente ou para esses grupos de clientes. Pode ser uma perspectiva regional, pode ser uma perspectiva de quem são os maiores movimentos, por exemplo, as maiores quantidades quando elas são transmitidas. Então, não existe uma regra, vai depender de qual é o objetivo, e não existe uma forma ideal de estar fazendo essa visualização. Isso depende. Então, isso não é uma propriedade da blockchain, isso é um trabalho já bastante desenvolvido e tratado, e essa então é a matéria, ela dá um pouco mais de detalhes, mas essa é a nossa opinião geral sobre o que está ali escrito. E um outro aspecto que a gente queria comentar com vocês, uma outra matéria muito interessante, é uma reportagem aqui com o Charlie Lee sobre o halving então da Litecoin então, que está chegando. Ele faz então um comentário muito interessante, dizer, se tu não está preparado aí para uma queda de 90% na moeda, então tu não deve trabalhar então com criptomoedas, e pode ser o evento, como ele fala aqui, estão chamando o evento mais importante de 2019. A Litecoin, a gente lembra, foi um dos primeiros forks que teve a Bitcoin. Ela é um fork direto então do repositório da Bitcoin, e o que tem de mudança então é a Proof of Work dela, que não é CPU based, né, como é o Proof of Work então da Bitcoin. E o que nós temos aqui, ele fala exatamente uma conclusão que a gente já vinha chegando há mais tempo, e a gente agradece então a confirmação dele, que é: não há como saber o que vai acontecer com os preços quando acontece um halving. Não existe uma lógica, não existe uma regra que diz que porque a recompensa dos mineradores vai ser diminuída,
que isso vai se refletir numa alta dos preços. Não existe lógica nisso, tá? Isso pode acontecer, isso pode sempre ter acontecido, fantástico, mas isso não quer dizer que venha acontecer mais uma vez. Como lembra Nassim Taleb no livro Fooled by Randomness, não importa quantos cisnes brancos tu viu, tu nunca pode dizer que todos são brancos. Basta que tu veja um cisne negro para ter certeza de que nem todos são brancos. Então, a gente sempre tem que estar preparado, que a gente pode ter aí um momento aí de queda justamente quando acontece o halving, talvez porque a expectativa de alta ainda não foi atingido ou não teve então o alcance que se imaginava. Pouco importa, as quedas são possíveis, a gente tem que estar preparado para elas. Falando nisso, vamos dar uma olhada então em CoinMarketCap, nesse momento aqui, o benchmark então da Bitcoin, vamos dar um refresh aqui para pegar os dados atualizados, 11.378 dólares, Ethereum 270, como eu tinha comentado, ela vem se mantendo aí nesse patamar, Ripple 33 sofreu bastante aí com essa queda, Litecoin 101 vem fazendo um fundo aí em 100 dólares, aí vem se recuperando gradativamente, né, mas ela vem mantendo, que é muito importante aí esse patamar do 100, ela fez uma visita aos 96, se não me engano, aqui nesses últimos dias, mas ela conseguiu recuperar rapidamente, 348 dólares Bitcoin Cash, Binance Coin passando o EOS, então uma fraqueza bastante grande do EOS, 31 dólares, então a coin recuperando a casa dos 30, recuperando a casa dos 31, é um bom sinal aí para nós de conservação dos preços da Bitcoin no nível que ela se encontra, a gente espera que sim, e EOS 4,75 dólares, então quem sabe aí um dos fundos aí que ela teve, provavelmente uma excelente oportunidade de recuperação. A gente lembra que se ela recuperar ali o patamar dos 6,80, 6,50, chegar perto do 7, nós temos aí uma possibilidade de alta de quase 50%, enquanto o mesmo a recuperação de nível dos 11 para os 13 e pouco que tinha, a casa dos 13 mil que tinha a Bitcoin, aí nós estamos falando aí de uma recuperação inferior a 20%, quem sabe 15%, então a gente vê que tem uma elasticidade bastante grande em algumas altcoins que pode se refletir aí num ganho muito bom. Caso exista essa recuperação, por favor, não estamos dando recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. BitMEX 3.7 bi, Binance 1.5 e OKEx, então a gente tem que procurar aqui um pouco mais, 1.2, então volume bastante fraco. A julgar pelo volume, nós não vemos uma possibilidade de recuperação. Associada então com a baixa correlação que nós estamos vendo entre preço e volume, nós acreditamos que por enquanto os preços devam ficar onde eles estão. Falando nisso, a gente entra então em Binance. Bitcoin cotado em Tether aqui no gráfico, nós temos aqui a nossa região horizontal, aí segue sendo respeitada aí pelos preços, e a gente vê então essa oscilação praticamente no hemisfério superior então dessa região de congestionamento, e a gente está vendo aqui o fundo então diário, praticamente aqui mantendo os 11K2, isso aí é muito importante, a gente ter aí o fundo diário acima desse nível, na realidade, fechamento diário acima dos 11K4, aos 11K4 na realidade. Então, mantendo-se então essa perspectiva, isso aqui provavelmente faz um fundo então para a movimentação dos preços. A gente teria aqui praticamente uma sub-região onde os preços estão orbitando. Agora 14 horas e 7 minutos, nós ainda temos aí 7 horas praticamente, 6 horas e 53 minutos aí para o dia de hoje. A gente ainda tem um pouco mais de um quarto do dia ainda pela frente, e nós provavelmente vamos ter então um dia com volume inferior ao de ontem, provavelmente aqui bem abaixo disso. Então nós temos aí, quem sabe, metade da trajetória ainda para percorrer do que falta em volume do dia de ontem até o dia de hoje, e aí o dia se encerra num dos dias mais fracos então dessa última semana, provavelmente aí equivalente ao que nós tivemos no dia 7 de julho em termos de volume, e aí a gente vê que o volume está convergindo para volumes médios, e nós estamos tendo aqui nesse momento agora, dentro dessa região de congestionamento que a gente identificou aí já desde o início desse mês, um padrão muito próximo ao que nós vínhamos tendo aqui nessa região, logo acima do 7K até os 9K3, porém ela está deslocada aqui em torno de 4 mil dólares para cima, dos 11 até os 12, um pouco mais estreita agora essa região, mas é isso aí que a gente está identificando. Então não é um sinal negativo, isso olhando apenas por essa composição aqui dos gráficos, a gente vê uma possibilidade desse canal horizontal ter uma vida um pouco mais longa,
De outra forma, a gente vê aí esse encontro entre fundos e topos ali que a gente comentou no primeiro gráfico, se aproximando aí de uma definição para os próximos dias, mas não existe regra, os preços não respeitam figuras, as figuras são uma consequência do movimento dos preços e dentro desse ponto de vista sempre há a possibilidade dos preços simplesmente atravessarem qualquer reta que a gente desenhe e seguir o seu movimento horizontal. Não obstante, a gente tenta capturar isso e a gente está fazendo isso com o nosso serviço de alerta. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós acreditamos aí que os preços vão continuar nessa oscilação de baixa amplitude aí, com poucas oportunidades aí de entrada e saída, mas a gente tem que ficar então alerta, né? Existem alguns ativos aí que estão se movimentando muito em linha com o que está acontecendo na Bitcoin, porém então com múltiplos próprios aí, com uma elasticidade própria, o que pode permitir umas oportunidades de ganhos aí em cima desses ativos, né? A gente vem acompanhando alguns. E antes de encerrar, então, nós gostaríamos então de mostrar para vocês o nosso Alertas Wild Horse via Telegram, que é um grupo que nós criamos, é um grupo privado. Então nós estamos alerta de movimentação de preços, em especial quais são os níveis relevantes que têm que ser rompidos. Alguns níveis são então valores de preço, outros são retas então que nós traçamos, que a gente identifica que uma vez rompido isso abre caminho para altas. E isso permite então que vocês façam entradas e saídas mais seguras, que vocês tenham então uma segurança maior do que pode estar acontecendo. Isso aí fica verificado então pela movimentação dos preços. Assim que eles rompem então essa figura, eles por exemplo começam uma alta e isso dá mais segurança então para quem vai operar. Vocês podem assinar o nosso plano trimestral, R$ 195 por todo esse trimestre. Nós temos aí um mínimo de 7 alertas semanais. No segundo dia de serviço nós já temos 7 alertas publicados. Isso é um valor bem menor do que R$ 2,5 por alerta. Se vocês forem comparar isso aí com o montante que vocês estão operando, vocês podem ver que é um valor bem inferior mesmo ao custo aí de colocação de uma ordem. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado aí pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações e considere então os nossos alertas. Enviem um e-mail então para nós, contact@greenfield-br.com. Aqui embaixo vocês têm o endereço com o título Alertas e nós vamos então retornar a vocês então como vocês podem fazer para estar assinando então esse nosso serviço. Ali nós pensamos em divulgar também outros conteúdos que nós vamos fazer exclusivos, em especial então está fazendo uma série de vídeos aí onde a gente apresenta então as moedas e o que pode vir, em especial comparar Litecoin, Bitcoin Cash com outras tecnologias que estão tendo, que podem tornar a Bitcoin, quem sabe, uma de certa forma rival dessas outras moedas. Isso tem um impacto na valorização que elas vão ter aí no longo prazo. A gente está planejando fazer isso aí aos poucos e ele vai ser divulgado então primeiramente com exclusividade para os assinantes desse grupo. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, tchau!